Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo ele fala sobre o 8º episódio de Level 2 Karashi da Tamotoyushi Kohou no Matari Isekai Life. O episódio já começa ali com a Balirosa se casando com o Lorde Demônio, ao menos era com isso que ela estava sonhando, no caso, um pesadelo para ela. Então ela acorda ali no meio da noite e acaba ficando gritando, inclusive incomoda suas amigas que estão tentando dormir tranquilamente. Pela manhã, preparando a refeição junto com a Riz, ela comenta que teve um sonho, no caso para ela um pesadelo, e a Riz já fica toda animada, pois para a raça dela, os lupinos, os sonhos podem indicar estar apaixonada, especialmente pela pessoa que aparece no sonho. E inclusive a Riz fala que pesadelos indicam que isso é um fato mais forte ainda, né? Se considerar um pesadelo. Ou seja, segundo a Riz, a Balirosa, por ter sonhado com o Lorde Demônio, estava apaixonada por ele. Obviamente ela começa a ficar toda nervosa com aquilo ali, tentando negar. Aparecem as outras agregadas também. E fica falando, apaixonada por quem? Aí uma lá cita, deve ser o Lorde Demônio, que ele sempre vem aqui pra te visitar, tudo mais, assim, enfim de você. Balirosa tenta disfarçar, né, daquela negada, mas não consegue, fica aqui aquela pilha em cima dela. Até que alguém comenta, mas pode dar certo, veja o Flio e a Riz, eles superaram a barreira entre humano e demônio. E aí a Riz começa a ficar animada ali, e pedem pra Riz contar como foi quando ela se apaixonou. Então vem esse papo aí da Riz se apaixonando ali, falar inclusive, eu percebi que ele era molenga e vi que não tinha nada de errado de sermos dois molengas. No caso assim, de ser duas pessoas gentis, tranquilas, que não tem interesse em lutar. Isso por... Olha que os demônios gostam de lutar, a raça delas, assim, os demônios lutar. Tanto que o Lorde Demônio fala isso posteriormente, que os demônios, qualquer treta, eles querem resolver na porrada. A maioria são assim, poucos são mais civilizados, tentam resolver de outras formas sem ser a luta. Temos ali, né, a Riz, nesse papo de romance, expondo seus sentimentos sobre o Flio, que aparece ali, né, todo envergonhado. E aí, nesse momento, o alerta do Flio dispara, indicando que há demônios por perto. Ele havia levantado uma barreira ao redor da cidade onde ele estava vivendo, para prevenir uma futura invasão de demônios, bem como um alerta para ele saber caso algo acontecesse. Então, o alerta dele foi disparado e temos ali mostrado uma garota olhando ali para a barreira, certamente um demônio, que posteriormente formou o Lorde Demônio, tanto que ele, mais pro final do episódio, acaba por visitar a cidade. Ou seja, estava ali fazendo uma vistoria nos arredores e percebeu essa anomalia naquela região, uma barreira, que antes não tinha. Corta então para o castelo de Clay Road, né? Onde a princesa lá está sendo informada sobre as moedas que o Flio lhe entregou para ajudar na reconstrução, que aquelas moedas eram moedas específicas, que geralmente não são distribuídas para o público em geral. Então é lembrado que eles entregaram aquele tipo específico de moeda para o herói convocado, no caso o Bananza, que foi um candidato a herói que eles meteram o pé na bunda. Então ali somaram um mais um e chegaram à dedução que o Flio provavelmente é o Bananza. Então a princesa já fica com aquela cara de choque dela, né? Então ela vai pensando e fala, a forma como a gente tratou ele dificilmente vai aceitar ser nosso herói, porque a gente meteu o pé na bunda dele. Inclusive a princesa, ela disse que ela também, a princípio, ela apoiou o herói loiro lá, apesar de ela ter questionado posteriormente o pai, né, sobre a forma como tratou o Bananza, mas foi 20 dias depois, quando ele já estava bem longe. Então, 20 dias pra você questionar, sacanagem também, a princesinha vacilou aí. Então a princesa ali, ela decide que deve ir pedir desculpas para o Flio, né, para tentar conseguir o seu perdão, obviamente. Ela quer pedir desculpas para ver se ele aceita ser o herói dela finalmente, né? Porque agora tá fazendo mais sentido pra ela a recusa dele. Entendeu? Que ela chegou lá, achou ele só pegou e recusou, toma, não gosto de lutar nem nada, tô casado aqui agora, mas toma esse dinheiro aí. Ele basicamente devolveu o dinheiro que tinha sido entregue. E ajuda ele na reconstrução e tudo mais. Mas agora, só que ela precisa de um herói, que é um herói pra lidar com os demônios. Só que o Flio não quer lutar, né? Então, ela acha que pedir desculpas vai resolver esse problema, vai conseguir fazer o Flio ser o herói delas. Nessa hora ali, para aumentar os problemas da princesa, o guarda aparece informando que o falso herói fugiu da prisão. É o povo fraco de prisão, pelo amor de Deus. Então é mostrado para nós o casal de fugitivos, né? Inclusive, eles tentando fugir ali dos soldados caçados estão perseguindo eles. E ali tem uma conversa do falso herói com a sua acompanhante, né? Fala, somos fugitivos agora, criminoso. É mostrado que ele roubou uma bolsa mágica, né? Ele tentando sair com algum dinheiro. Ele dá uma desculpa e fala, rapaz, mas isso era pra ser parte da minha recompensa. Que recompensa? O que é que seu patife? Você não fez M nenhuma, que é recompensa? Enfim, nessa bolsa havia um mapa. E os soldados estavam escutando aquele murmúrio, né? Aquela conversa deles ali. E foram investigar. Então eles pegaram a pá e cavaram um buraco bem grande para fugir dos guardas. E tinham escutado sua conversa e foram lá na região onde ele estava para investigar. Entretanto, o buraco acabou sendo tão fundo que eles acabam ficando presos nele por um bom tempo. Inclusive, no final do episódio, volta a mostrar os dois, né, tentando escalar esse buraco. A acompanhante até chega no topo, mas tem dificuldade de sair por conta do seu corpo voluptuoso, né? Fica meio travado ali, o herói tá subindo atrás dela ali, então olha pra cima, vê aquela lua gigante, né, na frente dele ali, aí perde a concentração e acaba caindo de volta ao fundo do poço, que é onde devia ficar por um bom tempinho. Já que a prisão não segura ele, bora ver se o poço segura.
Agora, no castelo do Lorde Demônio, vemos Auliminas reportando que não havia achado o Flio até aquele momento e pede para que o Lorde Demônio retome o ataque. Porém, ele se nega, porque quer encontrar o Flio. Obviamente, a Bali não é só o Flio, a Balirosa também tá nisso. Ele quer rever a Balirosa, né? O seu amor ali. Tá envolvido nessa motivação. Ele fica dando desculpa ali que o Flio é alguém importante, que o Flio é alguém capaz de aniquilar isso com uma purificação. E ele sozinho pode utilizar a purificação. E por mais que o plano da Auliminas fosse válido de usar os demônios para aumentar o Malicion e reduzir a força da barreira, e aquilo poderia acarretar muitos sacrifícios de demônio, além, é claro, do Flio. Caso ele participasse da luta, poderia voltar a purificar tudo aquilo e eliminar geral. Então, ele sempre dando esse contraponto ali. A Auliminas não muito satisfeita, falando que tem gente se voltando contra ele, que quer atacar e lutar, né? Como já foi dito, os demônios querem resolver tudo na porrada. E nessa conversa ele estava sendo ouvido por uma outra mulher, provavelmente uma sucubus, devido ao seu design, que era subordinada direta do irmão do Lorde Demônio. No caso, subordinado do Ilgard, que é o irmão do atual Lorde Demônio, do Gozal, que quer assumir o papel de novo Lorde Demônio e voltar pra guerra, já sair atacando, né? Então, ele já tá planejando uma forma de usurpar o trono. E essa subordinada dele é bem masoquista, né? Pelo amor de Deus. Esse relatório que ele acaba recebendo, ele fica achando que o irmão dele é um covarde praticamente, né? Que virou senil, ele usa a expressão senil várias vezes pro irmão ali. Eu não concordo com essa atitude do irmão e tá planejando ali usurpar o trono. Então, temos essa questão aí do lado dos demônios, que o Lorde Demônio não quer atacar naquele momento, né? E tem pontos válidos, apesar que eles não são necessariamente seu real motivo, né? Ele quer se aproximar da Balirosa e também do Flio, né? Ele quer trazer o Flio como aliado também, porque se ele traz o Flio como aliado, a vitória é praticamente garantida. Pelo menos para os demônios não sofrerem tantas baixas. E o irmão dele agora querendo usurpar o trono. Voltando para o Flio e a Riz, que estavam ali fazendo compras para casa, né? O Flio preocupado com os alertas recorrentes da barreira. Então, eles ali andando pela cidade, veio uma senhora que estava tendo que vender a sua loja por conta da guerra entre humanos e demônios, né? Ela acabou por perder o seu fornecedor. Então, ali o Flio e a Riz e o Flio vão conversando sobre isso, né? É um pouco triste, abatido por uma senhora ali tendo que vender sua loja por questão de guerra e tudo mais. Até meio chateado e triste por conta disso. Mas ali do outro lado tem um outro cara abrindo a loja, então o Flio acaba falando que os humanos não se rendem tão fácil. Por mais que tenha um caindo aqui, tem outro se levantando ali. Então, sempre tentando seguir em frente apesar das dificuldades. Eles seguem seu caminho para almoçar junto, né? No encontro, a Rista animada. Então aparece a Balirosa animada também, que se oferece ali para pagar o almoço, né? Toda animada por ter subido de ranking no Grêmio de Aventureiros, ganhando uma graninha a mais. E queria agradecer pagando o almoço para eles, porque eles foram os mentores, já estavam treinando, né? Então era uma forma dela agradecer e o que acabou melando o encontro da Riz. E a Balirosa só subiu no Grêmio de Aventuras porque ela tava se esforçando mais para tentar não pensar naqueles sonhos que ela tava tendo. Ela tava querendo se livrar daqueles sonhos e não pensar naquilo. Então ela se focou no Grêmio de Aventureiros. Então, logo após também surge a Ria, né, alertando sobre a presença de um enorme poder mágico, que no final das contas era o Gozal, né, o Lorde Demônio, que tinha ido até a cidade investigar por conta da barreira que ali estava. A Ria impede ali que uma luta comece entre a Ria e o Lorde Demônio. E assim os 5 acabam almoçando. Pô, essa barreira aí deixou os demônios entrar tranquilinho? É só barra demônios fracos? Só de alto nível consegue? Ou só consegue se anular o malícia? Queria entender melhor essa barreira aí. Ou se só serve como alerta? Queria poder entender melhor como funciona essa barreira do frio. É pra repelir demônio ou é só pra avisar quando chega? Se for pra repelir isso, repele até que nível de demônio? Porque o frio é extremamente forte. Ele poderia colocar uma barreira muito forte para repelir, inclusive, o Gozal, não sei lá. Fiquei com dúvidas como funciona essa barreira aí do frio. O Gozal ele tinha vindo ali por achar estranha a questão da barreira naquela região, então ele foi investigar. E acabou topando ali com o frio, com a modelo Balirosa também, né? Que já não estava mais tão animada, a felicidade dela foi pro ralo. Com a volta do Gozal, né? O Gozal ali na frente dela. No restaurante, ali a princípio, tem uma conversa tranquila, amigável, falando sobre culinária, costumes, até que começa a tocar em questões militares, sobre investigar a questão de inimigos. E aí o clima vai ficando mais ameno, a Lirosa vai ficando mais nervosa e questiona em um determinado momento se ele quer passar por cima dos humanos, mesmo ele tendo uma noção de como eles vivem. E ele diz que sim. Então ela fica furiosa com isso. E ele complementa, né? O Godot complementa dizendo que em uma guerra é sempre um querendo passar por cima do outro. E ele não tá errado sobre isso na guerra, meu camarada. É um tentando eliminar o outro para ficar com os espólios, com aquilo que deseja, com o território, com o que for benéfico. Ele até fala no determinado momento, você queria que os demônios ficassem quietos aguentando a perseguição pelos humanos, só porque prejudicam a existência humana. Então, assim, Malheiros, por mais brava que ela tenha ficado com aquilo, né, de ver ele afirmando que quer sim passar por cima dos humanos, mas também tem o outro lado, dos humanos também querem passar por cima do demônio, então ela acaba ficando mais amena e vê que não são tão simples assim as coisas. Ao outro lado da moeda também. Ela não tem muita visão do lado do demônio. Apesar do Gozal
ser um demônio tem um conhecimento dos humanos, ela não tem tanto conhecimento assim sobre a condição dos demônios, como eles vivem, questão de perseguição e tudo mais. Então tem esse outro lado que ela não sabe, só sabe do lado dela. Ele sabe mais do lado dele e um pouquinho do lado dos humanos. Ele tem um maior conhecimento mais amplo, por assim dizer. O Frio acaba não entendendo essa questão de ser prejudicial para humanos. Então a Ria explica ali por conta do malício que os demônios produzem faz mal para os humanos. E grande parte deles acabou não conseguindo conter. Ao contrário da Riz, do Gozal, dos cavalos mágicos e do Saber, que conseguem conter o seu malício para não prejudicar os humanos, boa parte dos demônios não são capazes de fazer isso. Por conta disso, a convivência entre humanos e demônios não poderia existir de forma pacífica, pois sempre existiriam demônios que não conseguiriam controlar o seu malício, ou até mesmo que não iam querer controlar seu malício, prejudicando assim a saúde dos humanos. Então o Flick estava achando o mundo dele mais evoluído, por conta da coexistência entre semi-humanos e humanos, ele percebe que ali existe uma barreira ainda maior, no caso, entre humanos e demônios, por conta dessa evidência explícita, né? O malício, por conta desse ponto específico e explícito. Não é tão simples assim que as duas raças convivam. Então o clima ali fica mais pesado, o Gonçalo se retira, né? Faz esse clima ficar mais tenso e até depressivo. O Frio acaba ficando com aquilo na cabeça o resto do dia. A Balirosa também acaba ficando incomodada com os acontecimentos daquilo. Até mesmo eles voltando ali pra casa, encontra com as outras três ali. E vão voltando. O Balirosa com a cara mais tristinha, o Frio também mais pra baixo. E o episódio acaba com o Frio ali abraçando a Riz, né? Em silêncio, e pede pra ficar abraçando ela ali por um momento. Porque ele acabou sentindo isso, né? Esse golpe aí dessa questão da convivência, porque ele é um pacifista, ele não quer lutar, então ele achou que podia acertar as coisas na base do diálogo, mas não é tão simples assim. Depois volta a mostrar o falso herói, né, no Bra, como eu já disse anteriormente, mas é basicamente isso que aconteceu nesse oitavo episódio, né, mostrou mais da vida do Frio ali, ele se estabelecendo aos poucos, construindo. O Gonzalo voltou a achar sua querida amada, né, que não ama ele assim. A Balirosa, talvez, começando a pensar mais no Gonzalo, mas ainda sem sentir, sem gostar dele, né, ainda vendo ainda com a barreira entre humanos e demônios muito alta para ela bem estabelecida, apesar dela já ter aceitado a Riz e algumas outras coisas, mas ela não consegue aceitar a loja de demônio, até porque ele que comanda o outro exército, que quer eliminar os humanos, então ela não aceita tão facilmente assim a presença dele, se incomoda bastante com aquilo. E também agora temos o Frio percebendo o maior empecilho entre humanos e demônios, finalmente agora ele cai um pouco na realidade deste mundo, né, sobre o empecilho. Apesar dele ser um pacifista, não querer lutar, já ter se negado a ajudar ambos os lados, tem esse empecilho aí. E bora ver se ele vai conseguir pensar em algo para resolver esse empecilho. E na prévia do próximo episódio já é mostrado que a princesa voltou a ir atrás do Flio para tentar convencer ele novamente, para pedir desculpas, né? Só não pedir desculpas, mas enfim. Foi isso que aconteceu. Me digam o que estão achando da obra até agora, o que acharam desse episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.